aí a gente tem também mais uma convidada, Sheikh, para a gente poder conversar um pouco sobre a experiência de ser uma muçulmana com uma profissão. Será que é como as pessoas imaginam? Essas muçulmanas trabalham, não trabalham, estudam, tem tanta coisa, né, que tem na mídia, tanta informação, né, um bombardeio de informações. E eu acho que vocês com certeza passam por isso, né? Com certeza sempre são abordadas com perguntas, né? Explica um pouquinho pra gente como é que é essa rotina, doutora. Vamos lá. Primeiro, bom Primeiramente, dia, muito Salam obrigado. alaikum, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhar um pouco de um conhecimento e aprender com vocês, principalmente. Meu nome é Reines Lehmann, sou nutricionista especializada na área esportiva e materno-infantil. O meu objetivo com a nutrição foi servir as pessoas, principalmente, e atualmente a gente não consegue falar de saúde sem falar antes de alimentação e atividade física. Então, é a base de tudo. E querendo ou não, quando a gente fala de saúde, a gente não pode deixar de falar da religião, porque a religião ela sempre prega isso. O Islã sempre praticou o ato de ter bons hábitos alimentares e lutar contra o sedentarismo, desde sempre. E atualmente a gente vê isso embasado na ciência, então isso é muito importante. Sim. Basicamente, pode Existe um perguntar. equilíbrio, né? Você está falando, Exato, né? Dentro da nossa exato. religião, é um equilíbrio. É o que a nutrição faz, na verdade, né? A pessoa pode comer de tudo, né? Mas dentro do Seus equilíbrio e limites. tal, né? Mais ou Em menos pouca assim. quantidade, é Pouca- exatamente isso. A gente Perfeito. consegue ter limites em relação a tudo, que nem tudo na vida. Com a alimentação não é diferente. A gente tem que ter o limite para não precisar exceder esse limite e ficar proibido disso. Sim, claro. E desde sempre você queria ser nutricionista? Quando você era criança, o que que você queria Na ser? verdade, não, eu sempre estive um pouco na dúvida. Assim que eu me Uhum. formei da escola, eu acabei tirando um tempo, viajei para o Líbano, no caso, e acabei encontrando meu tio. Ele falou: Ah, eu tô passando com uma nutricionista, eu tava com pré-diabetes, ela mudou meus hábitos. É uma rotina um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Eu acabei buscando um pouco mais sobre a nutrição. Quando eu vim para cá, eu falei: É um teste. Vou começar a fazer a primeira aula. Se eu não gostar, eu troco. Mas se eu gostar, já tô ali. Eu acabei me apaixonando desde a primeira aula, então continuei desde o primeiro semestre, nunca mais quis Que parar. Até legal. hoje eu continuo fazendo pós, estudando um pouco mais. A área da ciência é uma área que a gente não consegue parar de estudar nunca mais. A mesma coisa sobre o Ah, Islã, mas a gente sempre vai ter que ir aprimorando, porque sempre tem pequenos detalhes que a gente vai ajustando. nunca Principalmente parar, porque, nunca parar. exato, Sempre evoluindo, exato, sempre a ciência está melhorando. sempre evoluindo, a gente tem que fazer isso junto também. Perfeito. Eu acompanho você nas redes sociais. A doutora Araina, ela é muito ativa nas redes sociais e a gente percebe quanto ela está sempre participando. É um curso aqui, um curso lá. Isso é muito importante, né? Isso faz parte da característica de um verdadeiro muçulmano fiel, né? A Com pessoa não pode certeza. ficar parada, É né, verdade. Sheik? É. Em algumas tem uma palavra do profeta que diz, tem alguns tipos de pessoas que nunca ficam parados, né? Eles Nunca se querem, saciam. é, A sempre fome sente pelo essa conhecimento. necessidade. Um Talvez, deles, talvez a única coisa, Sheik, que a doutora pode concordar de não ter limite, o conhecimento. A Exato, gente pode hum, se alimentar o quanto. sempre. Não importa quanto que a gente estude, sempre tem mais para estudar, mais para aprender. sim. Que bom, que bom. E aí, depois você decidiu fazer a sua família apoiou? Como é que eles Sempre, deixaram você, ou tinham, ou queriam que você estudasse outra coisa? sempre apoiaram, Que deixaram mas você livre e escolher o que você quiser. exato. Meu irmão, ele já seguia um padrão de vida mais saudável, digamos assim. Ele sempre incentivou a nutrição, mas eu tinha um pé atrás porque o padrão de vida que ele seguia era mais voltado para o esporte. E na época eu não queria o esporte. Depois que eu comecei a estudar sobre, que eu me interessei um pouco mais. Mas meus pais sempre apoiaram. Pelo contrário, na verdade, a gente tem essa visão de, mulher muçulmana não pode estudar, não pode fazer aquilo. Pelo contrário, eles incentivaram, principalmente porque o Islã ele prega isso. Ele fala que a gente precisa buscar o conhecimento, seja para a mulher ou para o homem. Então, eles sempre incentivaram isso. Quando eu entrei na faculdade, eles apoiaram demais. Tinha um receio de algumas coisas, por exemplo, em relação a medidas, que a gente precisava fazer o toque e tudo mais. Aí eu sempre pegava a orientação de algum sheikh, de algum saído, para saber o que poderia fazer, mas eram pequenos detalhes que a gente sempre ajustava. A gente tem que ter noção que no Islã ele incentiva a saúde. Então tem algumas coisas no consultório, no hospital, que são permitidas que fora do consultório não são.
Então a gente tem que saber esses pequenos detalhes. E a gente só vai sabendo quando pergunta, quando vai atrás. Perfeito, é isso mesmo. E sempre com a vestimenta Exato. adequada, correta, né? Exato, sempre. Nunca teve, sei lá, problema, pressão por parte. Aqui no Brasil é tranquilo, né? A gente percebe Sim, que. exato. E vai muito de pessoa para pessoa. Se assim eu ficasse mais reservada e tivesse vergonha de quem eu sou, eu acho que provavelmente teria alguns embates. Mas é o que eu sempre falo, o Islã ele abriu muitas portas para mim, então não tem como eu falar, ai, não, teve preconceito, eles não me aceitaram. O lugar que não me aceita, eu não quero estar. Então, sempre estivemos meio que livres em relação a isso. Nunca tive uma porta fechada por conta do lenço. Pelo contrário, eu conheci muitas pessoas por conta do lenço que vieram pela curiosidade de falar, ai, por que que você usa isso? Por que que, não sei, fazem várias perguntas, digamos assim, principalmente em relação ao consultório. Que chama E- atenção, na verdade, Exato, né? Uma coisa que a exato, gente não- só vê na TV, imagina, talvez Exato. pessoas nunca tiveram um contato com muçulmanos, Sim, muçulmanas, né? por mais que aqui no Brasil tenha a maior comunidade de muçulmanos, de libaneses, seja o que for, ainda assim tem um preconceito por ignorância mesmo, por não conhecerem a religião, por não Desconhecimento. conhecer. Exato. Sim. Então, é um olhar de curiosidade, a gente consegue diferenciar quando é um olhar de maldade e curiosidade. O olhar de maldade é bom ignorar. A gente Sim. não faz parte, a gente responder, ficar debatendo e tudo mais, porque vai desgastar a gente e a pessoa não vai mudar de opinião. Sim. Mas quando é um olhar de curiosidade, é bom a gente ficar conversando, explicar como que funciona e tudo mais. É isso que você falou, doutora, é muito importante. A questão da identidade, Sim, onde não te aceitam, então é um lugar que onde eu prefiro não estar. exato. A questão da identidade, o muçulmano tem que conhecer, tem que saber a sua posição, saber o seu lugar, né, Sheikh? Especialmente as mulheres. A mulher que representa um papel e, e uma posição importantíssima dentro da sociedade, da comunidade muçulmana, da sociedade como um todo, ela tem que saber a sua verdadeira posição. E o véu não limita a posição da mulher, não limita a atuação da mulher, né? Exato. E o exemplo disso é seu, né? Você e outras meninas também, outras moças, né? Que a gente percebe que trabalham, que estudam, correto? Sim, O véu nunca te restringiu, você nunca. nunca. O que limita é o nosso pensamento, de não se sentir bem, de falar, ah, não, mas ó, como que eu vou vestida desse jeito? Não, a gente não pode pensar desse jeito, porque você tá vestida com a sua identidade, que nem você falou, você tá usando as suas crenças. Não tem como sentir vergonha disso. Então nunca me limitou e nunca vai me limitar. Que legal, Essa é a base. que legal, muito bom. E como é que é o seu trabalho? Conta pra gente como é que é o seu dia a dia. Você se formou, terminou aí, fez o mestrado, né? Isso, a Você, pós-graduação. você já começou a fazer estágio antes? Certo. Já fazia? Na faculdade, a gente tinha 3 anos de teórica e no último ano é a prática. Foi muito bom essa faculdade por conta da prática, porque se a gente saísse da faculdade sem ter a prática, ia ficar um pouco inseguro para atuar. Então, na prática, no último ano, a gente passou por 4 ciclos. Que nem a gente estava falando, a nutrição é muito dividida, por isso que tem que ter a pós-graduação ou a especialização. A nutrição, ela engloba, por exemplo, estágio. UAM, unidade de alimentação, por exemplo, todo restaurante, todo hotel, todo lugar que forneça comida tem que ter nutricionista para cuidar dessa parte. Colocar a validade dos alimentos, ver se está tudo limpo, ver se, por exemplo, estão fazendo alguma coisa inadequada, os chefes de cozinha, a parte alimentícia mesmo, porque se tiver alguma contaminação, a culpa é do nutricionista. Ele que tem que arcar com as consequências Ele dessa assina parte. ali embaixo Sim, sempre, o não é? tempo todo. É Então, é a legislação que exige, né? isso, exato. Sim. Então, eu acabei fazendo estágio num hotel aqui na região da Paulista mesmo. Que Foi legal. muito gostoso, mas não é uma área que eu quero seguir, porque é uma área que não cuida assim tanto do outro. Só faz ali o que É precisa mais o ser coletivo, feito. né? Exato, A pessoa exato. tá lá para atender todo mundo, né? Exato, desse jeito. Sim, sim. A segunda parte foi a área esportiva, que a gente acabou atuando no Comitê de Atletas Paralímpicos. Foi uma área muito legal também, acabei me apaixonando mais ainda Aqui em na São área Paulo esportiva. mesmo? Aqui em São Ali Paulo. no Imigrantes, eu Isso, conheço. exato. Que legal. A gente acabou atuando por lá, foi muito bom. Terceiro foi a área clínica. A área clínica a gente meio que atua para doenças no geral. Seja tuberculose, seja doença renal, seja várias doenças que a gente tem. Então, é uma área bem legal também, precisa de muitos detalhes, porque qualquer erro que você fizer tá arcando com a saúde do paciente. Sim, lógico. E a última área, se eu não me engano, foi esportiva, clínica, UAM, e a última área não tô relembrando agora. Mas aí, resumindo, você passou por essas áreas
E depois eu me formei. Depois você se formou. Isso, já me preparou para estar dentro de um consultório, que era o que eu queria. Eu me formei, assim que eu me formei, ainda não tinha recebido o diploma, já comecei a pós-graduação. Porque eu pensei, se eu parar, eu vou acabar enrolando um pouco mais. A Então já pessoa vou acaba buscando. ficando. Exato, já vou buscando o conhecimento que eu quero. Então comecei a área esportiva, a pós-graduação de esportiva e estética. Era presencial, então foi muito bom. Conheci muitas pessoas que tinham a curiosidade em relação a religião, em relação à olência, em relação ao jejum, porque querendo ou não, nutrição e o jejum do mês de Ramadã é muito importante a gente conciliar. Acabei dando uma aula nessa pós-graduação também em relação à nutrição no jejum, Que nutrição legal. na alimentação consciente no mês de Ramadã, então foi muito bom para divulgar isso. Que nem a gente estava falando, tem muitos muçulmanos aqui no Brasil. Querendo ou não, algum nutricionista, algum médico vai atender o muçulmano e precisa saber os hábitos que a pessoa tem. Por exemplo, se falar para ela, não faz o jejum que não faz bem. Não é assim que funciona. A pessoa vai fazer porque é a crença dela. Sim. Ela não pode escutar a opinião de uma pessoa, por mais que a pessoa seja formada, só porque ela fala que vai emagrecer ela muito, vai engordar ela muito. Não é assim que funciona. A estética não tem nada a ver com a religião. A gente tem que ter isso em base. Então, eu acabei fazendo a pós-graduação de esportiva e estética. Nesse meio tempo, algumas pacientes minhas acabaram... Eu já tinha feito o consultório, já estava atendendo, né, no caso. Algumas pacientes minhas acabaram engravidando. Então, eu não tinha um conhecimento muito aprofundado nessa área. Querendo ou não, a gente estava lidando com duas vidas ali. Claro. Então, não adiantava eu só escutar a primeira aula que eu tive na faculdade e falar, não, vamos fazer isso daqui. Já estava sendo aprimorada essa parte da nutrição materna e infantil. Então, eu acabei entrando na pós-graduação também, para ter um conhecimento um pouco a mais. E seguir nessas duas áreas. Então, atualmente, eu atendo mais público de esporte, mesmo mais atletas, ou desportistas, ou que fazem algum tipo de atividade física, seja de final de semana ou dia de semana, e gestantes ou tentantes. Crianças eu acabo não atendendo, porque, querendo ou não, crianças, elas têm os pais como base. Sim. Então, normalmente, uma criança que não se alimenta bem é porque os pais não se alimentam bem. Então, primeiro a gente tem que tratar os pais para depois pensar na criança. É verdade. Os pais são um exemplo. Não adianta a gente falar para a criança fazer isso se a gente faz aquilo. Então é uma coisa que não vai de acordo, tem dois caminhos, né? É melhor tratar logo a raiz, Exato. raiz do problema, com certeza.